Isaías 38, já deu para achar o versículo, pastora? O versículo é o 1, a partir do versículo 1. Quem não tem a Bíblia na mão, você pode agora acompanhar aí, que vai passar. Quem está lá na live também, você consegue acompanhar, vai passar a Bíblia lá e você vai lendo. Vamos ouvir a palavra. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, quem era o Ezequias? Rei de Judá. E um dos maiores reis que Judá teve. Um breve histórico, ele, quando assumiu o reinado, o pai dele, biológico, tinha feito assim muitas coisas ruins em Judá. E uma das coisas marcantes é que o pai dele tinha abaixado as portas do templo. A casa de Deus estava com as portas abaixadas. Imagina a pessoa chegar para vir no culto e a porta está fechada. A porta do templo naquela época estava fechada. As lâmpadas apagadas. Quer dizer, o povo tinha completamente virado as costas para Deus. Não buscavam mais a Deus, os sacerdotes já não se santificavam mais. Estava triste a situação. Aí quando Ezequias tomou, até mesmo posse ali, ele assumiu o trono no lugar do pai dele, a primeira coisa que ele fez foi reabrir as portas do templo. Está lá em 2 Crônicas 32, foi a primeira coisa que ele fez. 32 não, perdão, 30, né? Acho que é no 30 que está falando lá sobre isso. 2 Crônicas, capítulo, deve ser o 29, 30, ali começa a história dele. E aí ele reabriu as portas, ele tirou de dentro do templo toda a imundícia, toda a idolatria, derrubou todos os altares que o pai dele tinha construído dentro do templo para deuses estranhos, fez uma limpeza. E chamou, 2 Crônicas 29, o 32 é do Senaqueribe, aí é o 29 que fala de tudo isso que eu estou te falando agora. Aí ele trouxe os sacerdotes, os levitas, santificou, aí depois partiu para o povo, trouxe o povo para celebrar a Páscoa, mesmo com um mês de atraso, trouxe todo mundo para entrar em aliança com Deus novamente. Aí o reinado desse homem começou a prosperar. Tanto que nós conhecemos até a passagem lá do Senaqueribe, quando fica sabendo que Judá estava muito próspera e queria tomar as cidades fortes de Ezequias para ele. Mas o que eu quero que você entenda? Esse rei, então, foi um rei muito abençoado para Judá. Mas aqui diz no capítulo 38, que naqueles dias, em um momento da sua vida aqui na terra, em alguns dias aqui da sua vida na terra, esse homem adoeceu de uma enfermidade imortal ainda. O que isso significa? Que apesar de ser um rei muito abençoado, uma maldição conseguiu alcançar a vida dele. Uma doença, a Bíblia fala, mortal, conseguiu atingi-lo. Conseguiu atingir o rei Ezequias. Você já ouviu aquela palavra de Provérbios que diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre ou ela não virá? Isso você não tenha dúvida. Pastora, sim, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo. É algo muito certo, né? Você olha para o pássaro voando, quando você olha ali, observa a andorinha também no seu voo, é algo certeiro. Assim também, a maldição, se ela não tiver causa, ela não virá. Ninguém é tocado pelo mal por acaso. Deus jamais permite se não tiver causa. Quem esteve domingo aqui, eu falei sobre o Jó. O Jó, para ele ser tocado, não só
nos bens que ele possuía, na família que ele possuía e no seu próprio corpo, teve uma causa para isso. Está lá em Jó 3:25, ele fala: o que eu mais temia, o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, uma pessoa que ela confessa dessa forma, ela está o quê? Ela está realmente assumindo que ela tinha medo guardado dentro do seu coração. Apesar de ser um homem de Deus, como a gente viu, sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, lá no íntimo do seu espírito, ele guardava medo. E esse medo foi a causa, esse medo foi a porta aberta que o diabo enxergou para poder tocar na vida dele. Tanto que Satanás teve a audácia de se apresentar no meio dos filhos de Deus e pedir essa autorização para Deus. E Deus acabou permitindo, não porque ele quisesse, mas porque tinha causa. Quem consegue entender o que eu estou pregando? E aqui a mesma coisa. Para uma doença, para uma chaga mortal ter alcançado a vida desse rei, é porque existia uma causa também. E o que aconteceu quando ele ficou doente, pastora? Vamos ler o versículo aí. E veio a ele Isaías. Quem era Isaías? O profeta. Olha a misericórdia de Deus. O rei fica doente com uma chaga mortal, uma doença mortal, e Deus fala: profeta, vai lá no palácio real, vai lá na casa de Ezequias, fazer uma visita para ele. E dá esse recado aqui que eu vou lhe falar agora para ele. Qual recado? Filho de Amós, o profeta, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O recado foi, como se diz, da parte de Deus. O profeta não foi ali, ele considerava muito o rei Ezequias, ele gostava muito do rei, então vou lá fazer uma visita para o meu amigo que está enfermo. Não foi nessa condição, ele foi lá porque Deus mandou. E quando ele entra lá no palácio real, ou na casa real, na casa do rei, ele diz assim: rei, assim diz o Senhor, é para você colocar em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E ele virou as costas e foi embora. Imagina hoje, uma pessoa que é membro da igreja, pede uma visita para a pastora ou para o pastor, e a gente entra lá, aonde está a pessoa enferma, e diz bem assim: olha, Deus me mandou aqui para dizer para você, que é para você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Vira as costas e vai embora. A pessoa vai tomar um susto. A pessoa vai dizer assim: mas como assim? Esse pastor ou essa pastora veio aqui na minha casa, sabendo que eu estou doente, sabendo que eu estou enfermo ou enferma, em vez de orar para eu ser curada, para eu ser curado, me dá uma palavra dura dessa e vai embora. Talvez muitos de nós aqui, eu me incluo, não entenderíamos isso. Porque pensa, o homem estava doente. E na hora que falou o profeta Isaías, chegou aí. Não, pode deixar ele entrar. E o profeta entra e dá um recado duro desse e vai embora. Deus nunca fala uma palavra por falar. Quando Deus falou assim: põe tua casa em ordem, é porque alguma coisa estava o quê? Bagunçada. Alguma coisa estava fora de ordem. E Deus estava chamando a atenção daquele rei para que ele se examinasse, para que ele olhasse para a sua própria vida, para dentro de si e arrumasse
o que estava em desordem. Deus nunca vai dar uma palavra por dar. Se Deus falou para pôr em ordem, é porque estava bagunçado, é porque algo estava em desordem. Lá em 1 Coríntios 11, 28, diz que a gente tem que se examinar a si mesmo. Ninguém pode ser juiz de ninguém. Eu não tenho esse direito, e nem você. A gente é muito bom assim para ver falhas nas pessoas, erros nas pessoas, mas às vezes a gente não consegue enxergar os próprios erros, as próprias falhas. Às vezes num relacionamento o marido consegue até ver uma falha na esposa, a esposa vê falha no marido, mas muitas vezes a gente não se examina a si mesmo. A mãe consegue ver falha na filha, no filho, né? O pai consegue ver falha no filho, na filha que tem, mas muitas vezes a gente não enxerga os próprios erros. Não foi à toa que o salmista Davi, ele disse assim: quem pode entender os seus próprios erros? Quem é o ser humano que é capaz, né, de reconhecer ou de entender os seus próprios erros? E por isso ele faz uma oração para Deus, e ele fala ali, ó: expurga-me tu, Senhor, dos que me são ocultos. O que Davi está dizendo? Deus, né, tem muita coisa errada em mim que eu mesmo não estou conseguindo enxergar. Então faz assim, Senhor, expurga-me desses erros que me são ocultos, que eu não enxergo, que eu não vejo. E é a pura verdade. A gente precisa se examinar, pedir para Deus sondar o nosso coração. Por que numa determinada área da vida eu não estou tendo sucesso? Por que eu não estou conseguindo resposta de Deus numa determinada área? Por que eu tenho orado sobre isso e os dias têm passado e a situação não tem mudado? Será que o erro está em Deus? Será que a falha está com o Senhor? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós que precisamos nos examinarmos. Eu não estou falando isso agora para você ficar procurando chifre na cabeça de gato, porque não tem. Mas a pessoa, quando ela está errada, ela também sabe. Se uma maldição tocou, ela sabe aonde ela abriu a porta, e se não souber e falar, Deus me mostra, Deus vai falar. Porque quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, quando você faz algo que desagrada a Deus, algo que Deus até mesmo ali se entristece, você já sente dentro de você que não deveria de ter feito aquilo. E às vezes você faz, deixa passar, mas a porta fica aberta. E o diabo é astuto. E ele vê que a porta está aberta. E ele é tão mesquinho, Satanás, que ele vem por onde você menos imagina. Ele ataca a pessoa, que se ele sabe que tem brecha, às vezes é uma coisinha lá, pequenininha, que está guardada dentro do coração. Mas que a pessoa não abre o coração para Deus, não vai na presença de Deus para se limpar daquilo. E ela deixa. Fica aquela sementinha maligna, fica aquele pensamento contrário, aquele desejo errado, algo ali dentro, no íntimo, que aparentemente parece que está tudo bem, mas está lá aquele negócio dentro da pessoa. E ela não cuida. Ela não ora, ela não fecha essa porta para o inimigo. E aí, às vezes, os meses vão se arrastando, o tempo vai passando, mas o diabo sabe que tem lá uma brecha para ele entrar. Por isso, não deixe nada mal resolvido na sua vida, não deixe nada em desordem. Se alguém te ofendeu, te magoou, e você está ressentido, ressentida, com aquele resquício dentro do teu coração. Já deixei para lá, mas não perdoou ainda.
não se acertou ainda, não faça isso. Que às vezes a pessoa acha assim, que o diabo toca quando tem, né, um pecado de adultério, quando tem um pecado de desonestidade, quando tem um pecado assim de prostituição também. Que se a pessoa abre a porta para o diabo, ele vai entrar. A Bíblia diz, né? Está lá em Efésios, o apóstolo Paulo falou para aquela igreja: vocês não podem dar lugar para o diabo. Porque se vocês derem lugar para o diabo, ele vai entrar. Não pode dar lugar. Então, poxa, uma pessoa que ela sabe, ela é de Deus, ela vai praticar essas coisas, ela está abrindo brecha para o diabo tocar nela. Tocar na família dela. Uma pessoa que não tem juízo espiritual, que precisa acordar. Imagina um homem que é casado, vai lá se envolver com uma outra mulher. Ele está abrindo uma brecha para o diabo na vida dele e na família dele também. Uma mulher que é casada vai se envolver num relacionamento extraconjugal, ela vai ter problema sério. Mas por quê? Porque ela está abrindo uma porta. E o diabo não vai deixar isso barato. Escuta o que eu estou lhe falando. O diabo não quer oferecer o prazer para a pessoa, a aventura para a pessoa. O diabo quer matar, quer roubar, quer destruir. E ele não vai deixar isso barato, irmão. Ele vai cobrar. Porque o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. E às vezes a gente olha só a morte eterna, né? A morte que é o dano da segunda morte também. Mas a morte é a natureza do diabo. E a natureza do diabo é sofrimento, é doença, é miséria, é maldição. Então assim, Satanás não vai deixar barato. Se a pessoa se envolve em negócio errado, desonesto, em mentira, Satanás não vai deixar barato. Ele vê que a porta foi aberta. Então, a pessoa tem que ter juízo. Se ela abrir uma porta dessa, ela tem que correr aos pés de Jesus, se arrepender, chorar realmente aos pés do Senhor e fechar essa porta. Mas, às vezes, a gente acha que é só esses pecados que atraem as maldições. Não, às vezes, coisas pequenininhas, irmão. Medo. Medo é brecha. A pessoa não adultera, não é desonesta, não se prostitui, mas deixa o medo. Mágoa. Quem está entendendo? Mágoa é uma porta aberta. Revolta. Preguiça para as coisas de Deus. O simples fato de você não fazer, você já está abrindo porta para o inimigo. Sabe que tem que orar, sabe que tem que ler sua Bíblia, sabe que tem que buscar Deus, não faz nada disso, você espera o quê? Fortalecimento? Se eu sei que eu tenho que ler minha Bíblia, que eu tenho que orar, que eu tenho que me envolver com Deus, que eu tenho que ter comunhão com Deus, não me envolvo, não oro, não busco, só vivo lamentando, só vivo me queixando, que eu estou fraca, que eu estou fraca. Eu espero o quê? Que daqui uns dias lá na frente eu esteja fortalecida? Não, eu vou estar mais fraca ainda. Se eu quero me fortalecer em Deus, eu tenho que buscar nele, eu tenho que orar, mesmo ali com dificuldade, eu tenho que ler a palavra, me alimentar de Deus, assistir os programas com o missionário, vir aos cultos na igreja, que aí eu me fortaleço. Quem entende que eu estou pregando, diga amém. Então, Deus sabe por que fala. Voltando aqui para a palavra, o profeta disse: você tem que pôr tua casa em ordem. Porque Deus falou que você vai morrer. Você não vai mais viver, não. Olha a atitude desse homem. Tem que, às vezes, tomar um susto para buscar Deus. Não devia ser assim, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Que exemplo, né? Assim que o profeta saiu, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi colocar a casa em ordem. Diga a glória a Deus. Não é tão bom quando Deus usa o profeta, quando Deus usa o pastor, a pastora, o missionário, dá a palavra e a pessoa ouve. Triste é quando Deus está falando e a pessoa se faz de surda. Triste é quando Deus está falando e a pessoa finge que não é com ela. Põe sua casa em ordem, minha irmãzinha. Põe sua casa em ordem, meu irmãozinho. É a mensagem de hoje para alguns, talvez não sejam para todos, mas tem gente precisando ouvir essa palavra. Se tem algo em desordem, não deixe para amanhã.
amanhã eu resolvo, amanhã eu me acerto, amanhã eu abandono o que é errado. Não, é hoje. Hoje é o dia da sua visitação. Hoje é o dia de perdoar quem você precisa perdoar. Hoje é o dia de fechar a porta que tem que ser fechada para o inimigo. Hoje é o dia de se voltar para Deus também, fazer como Ezequias e orar. Orar. E olha o que ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, eu andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito eu fiz o que era reto aos teus olhos. Se você perceber, o tempo do verbo está no passado. Eu andei. Será que estava andando ainda? Pastor, ele está dizendo assim: Deus, lembra? Eu sou o rei Ezequias, eu andei. Não andava mais. Porque se a pessoa está andando, Deus, lembra? Eu sou Ezequias, eu ando diante de ti. Eu ando, né? Eu ainda ando com verdade. Eu faço as coisas ainda com o coração perfeito, ou de maneira reta diante do Senhor. Você percebe, pode pegar nas outras traduções, o tempo do verbo está no passado. Ele andou. Tem gente que já andou, não anda mais. Andava o quê? Com verdade. A pior coisa que tem para um cristão, ele se enganar. Não andar com verdade, com sinceridade. Sabe, a boca falar uma coisa, mas o coração sentir outra. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu falar uma coisa aqui diante da igreja, mas na verdade dentro é outra coisa. Não. Jesus falou, suas palavras têm que ser sim, sim, ou não, não. Quer dizer, sim com a boca, sim com o coração. Não com a boca, não com o coração. Ele andava, não andava mais agora. Tem gente que já foi tão usado por Deus, que para fazer a obra não precisa estar de uniforme, precisa ter posição na igreja. Sabe que tem muito membro que faz a obra mais do que muitos de nós, às vezes, que temos a posição na igreja. Não entendi, pastor. Tem gente que fala de Jesus, irmão. Onde vai? Aonde vai, prega Cristo. Fala de Jesus. Ora pelas pessoas. Evangeliza. É uma benção. E tem gente que já fez tanto isso e hoje já não faz mais. Se examine, porque eu não posso estender o culto. Fiz, já não fazia mais. E chega um momento que chorou Ezequias muitíssimo. Tem um momento da oração que ele não consegue mais falar nada ali, sabe, diante de Deus. Ele só chora. E a Bíblia fala que é um choro muito aqui, como se diz, ele chora muito diante de Deus. Não é só aquelas lágrimas, não. Ele chora mesmo, aquele choro de arrependimento. Eu não tenho dúvida. Já ouvi o missionário pregar. Já preguei por muitos anos assim. Um dia eu ouvi o missionário pregar e eu me alegrei porque na hora eu falei, Jesus, é o mesmo Espírito mesmo, porque aqui eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus que o convenceu. Por isso que ele chora tanto aqui. Na hora ali ele sentiu aquele convencimento, aquele dom do arrependimento. E chora, 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 chora na presença de Deus. Porque reconhece, eu preciso pôr minha casa em ordem. E agora, olha que lindo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, glória a Deus. Lá no Salmo 51, o salmista Davi, no finalzinho da sua oração, ele fala, há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Por isso que a palavra diz que Deus resiste ao soberbo,
mas dá graça a quem é humilde, a quem se humilha diante dele. E é verdade. Olha o que o salmista fala aí, ó, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Aí ele fala, um coração que é quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E foi o que o rei Ezequias fez, ele se quebrantou, ele se contristou ali na presença de Deus, ele se humilhou na presença de Deus, ao ponto dele achar graça diante de Deus. E Deus fala, volta lá, profeta. Vai lá na casa real de novo. Vai lá falar com o rei Ezequias. E diga assim, vai e diga a Ezequias, pois assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Pastor, o rei Acaz não era o pai dele? Sim, biológico. Ele adotou Davi como um pai espiritual. Ouvi a tua oração e eu vi também o quê? As tuas lágrimas. Deus não só ouviu as palavras que saíram da boca dele, mas Deus viu também o quê? As lágrimas, aquele choro de arrependimento. E disse assim, e eis que eu acrescentarei aos teus dias, o quê? 15 anos. Pastora, Deus mudou de opinião? Deus não muda, você sabe disso. Quem mudou aqui foi Ezequias. Quem consegue entender o que eu estou falando? Deus não muda. Quem mudou foi Ezequias. Porque a casa dele estava bagunçada, estava em desordem. Quando o profeta falou, ele se quebrantou, foi orar, buscou verdadeiro arrependimento, colocou em ordem o que estava em desordem, e por isso Deus se aplacou para com ele. E por isso Deus ouviu a oração e viu as lágrimas dele. E disse, volta lá. Porque viu mudança nele. Viu arrependimento nele. E pode dizer para ele, que eu vou acrescentar dos anos de vida dele aqui nessa terra, mais 15 anos ainda. Quem conhece a história, ele não só é curado, mas Deus acrescenta ainda esses anos na vida dele. Mas você percebe que para o mal ter tocado, tinha uma porta aberta. Mas quando ela foi fechada, Deus não só trouxe a cura, continua lendo, Deus trouxe o livramento também na guerra. E Deus também não só perdoou os pecados dele, como também acrescentou mais 15 anos de vida dos anos que ele viveria aqui nessa terra. Porque o Deus que a gente conhece, o Deus que a gente serve, é esse Deus que é o Pai das misericórdias. Quem crê nisso, diga amém. A pessoa pode ter errado, mas se ela reconhecer o seu erro, se arrepender e fechar a porta para o inimigo, não só o mal que o diabo trouxe vai embora, mas Deus ainda derrama da graça dele e faz muito mais na vida da pessoa do que ela esperava receber. Porque aqui ele só queria viver. Mas quando ele se arrepende ali diante de Deus, põe a vida em ordem, Deus faz mais do que ele esperava receber, que era a cura, né, e continuar vivo. Deus ainda dá uns 15 anos a mais para ele nessa terra. Quem entende aqui, diga amém. Então vamos ficar de pé nessa manhã, vamos orar em aliança com Deus, em aliança com o Senhor. O nosso Deus está aqui para nos abençoar. Quem crê nisso, diga amém. Então olhe nas suas mãos, diga, Senhor Jesus, eu te peço, coloca nas minhas mãos o seu poder de curar, de libertar, mas também de restaurar, de perdoar, para a glória de Deus. Coloque essas mãos no coração, feche os olhos. E assim como Ezequias, quando acabou de receber aquela palavra, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ore a Deus também. Fale com Deus aqui nessa manhã. Você não veio nesse culto por acaso. Você não veio nesta reunião de libertação por acaso. Você não está em aliança com Deus por acaso. E se Deus falou ao seu coração, agora é o momento de você falar com Ele.
Meu Deus, Ezequias, quando ouviu a tua voz, ele não se endureceu. Ezequias, quando ouviu a sua voz, não se revoltou. E ele poderia ter deixado subir na cabeça, porque ele era o rei. Ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa importante da época, sim. Ele era uma autoridade da época, sim. Mas esse homem, pai, ele tem a humildade de receber o que o Senhor está falando. E muito mais do que isso, de orar ao Senhor e de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus erros, de pedir perdão, pai, de realmente se arrepender daquilo de errado que ele estava fazendo diante de ti. A palavra não dá os maiores detalhes, mas se continuarmos lendo esse capítulo, ele fala: o Senhor lançou para trás todos os meus pecados e me abraçou amorosamente e não permitiu que eu fosse lançado na cova da corrupção. E é verdade, Deus. Cada um sabe, por isso tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice do Senhor. E essa é uma palavra que a gente não deve somente na Santa Ceia se lembrar dela. Nós devemos de nos examinar a cada dia, a cada instante. Meu Deus, aquela maldição não tocou na vida de Ezequias por acaso não. Existia uma porta aberta, existia uma brecha, meu Deus, na vida dele. Por isso o mal veio tão furiosamente e o atacou ao ponto que aquele homem iria morrer. Mas o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor ouviu a oração que ele fez naquele dia. E não só o perdoou, mas acrescentou dos anos da sua vida aqui nessa terra. Mais 15 anos. Ah, Senhor, essa pessoa está orando. Essa pessoa está se achegando a Ti. Meu Deus, ela está buscando do Senhor agora. Tem gente precisando pedir perdão ao Senhor de algo, tem gente precisando colocar a casa em ordem. Oh, meu Deus querido, tem gente permitindo entrar na vida que não devia. Oh, meu irmão, minha irmã, fale com Deus agora. Oh, Espírito Santo, ouça a oração dessa pessoa, perdoa os pecados, lava no teu sangue, tira, Senhor, o que tem atrapalhado a vida espiritual. Tem gente triste, tem gente angustiada, tem gente desanimada na fé, precisando, meu Deus, desse renovo, precisando, meu Deus, de colocar a casa em ordem, de falar: Senhor, eu vou voltar a fazer o que eu fazia na tua presença. Ah, minha irmã, se volte para Deus, se volte para o Senhor. Não deixe a mágoa no seu coração, não deixe esse medo dominar o seu interior, não deixe essa tristeza do inferno roubar os seus sonhos, roubar o seu ânimo. Não deixe nada que é do inimigo continuar prevalecendo, mas feche a porta na cara do diabo hoje e diga: a minha vida é de Deus, a minha família é de Deus, o meu coração é de Jesus. Se consagre a Ele nessa aliança. E meu Deus, nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui também para determinar a saída de todo mal. E agora, Senhor, unindo a minha fé com a fé desse irmão, com a fé desta irmã, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, levantamos a nossa voz contra toda obra do diabo, contra toda obra do inferno. E eu estou dizendo: o mal vai saindo agora. Levanta a voz, meu irmão, isso, levanta a voz, minha irmã, isso aí aonde você está, determina a saída desse mal. Fala com autoridade.
enfermidade. Fala com fé agora, isso, em nome de Jesus. Coloca a tua fé em ação nessa manhã. Levanta a sua voz e diga: Satanás, eu não vou permitir o que é seu na minha vida, eu não vou permitir o que é seu na minha casa, na minha família. Manda esse mal soltar o que é seu agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa e eu digo: demônio, você que se levantou nessa casa, você que se levantou nessa família, você que se levantou no caminho dessa pessoa, pode sair daí agora. Manda sair todo desânimo, manda sair toda tristeza na sua alma, manda sair agora toda perseguição do inferno. Você que ouve vozes, vê vulto, você que anda perturbado com algo, manda esse mal sair da sua vida, manda esse mal sair agora da sua vida, em nome de Jesus. Diabo, saia com teu medo, saia com teu medo, saia agora. Vamos, demônio, solte a vida dele, solte a vida dela. Demônio que colocou essa doença, essa enfermidade, é esse mal, meu Deus, que está no ombro, esse mal que está no cotovelo, esse mal que está na mão da pessoa, vai saindo agora. Determina, meu irmão, esse demônio tem que sair do seu estômago, esse demônio tem que sair dos seus intestinos, esse demônio tem que ir embora agora da sua saúde. Esse mal que foi jogado até por obra de macumba, de bruxaria, eu desfaço agora, e eu digo que toda maldição, toda perturbação do diabo, sai agora. Espírito de amarração, espírito de miséria, de derrota, eu te repreendo nessa manhã, e eu digo: diabo, pega o que é seu e sai, manda embora, sai e saia, vai embora todo mal, em o nome de Jesus. E você que crê, levante as mãos a Deus agora e diga: meu Deus, eu recebo a libertação que vem do Senhor nesta manhã, e eu determino: meu corpo fique curado pelas feridas de Jesus. Diga: minha vida seja abençoada em o nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus.